Salve, salve, meu povo! Um prazer mais uma vez estar aqui com você. Vamos para a nossa aula de número 2. Essa é a nossa aula número 2 aí de sistemas operacionais. E vamos falar direto à classificação dos sistemas operacionais. Ou seja, vamos olhar para os sistemas operacionais e enxergar algumas características dele. Por exemplo, ele aceita mais de um usuário utilizando ao mesmo tempo. Ele executa mais de uma tarefa ou uma tarefa só ao mesmo tempo, tá? Quando você executa o sistema operacional, né, e se você executar com mais de um processador, você vai executar tudo em uma memória só ou essa memória vai ser compartilhada? São perguntas que geram a classificação dos sistemas operacionais. Tudo bem? Então, ao responder essas perguntas, você vai conseguir entender a classificação. Volta o vídeo, assista de novo, entenda as perguntas. Vamos lá? Então, vamos lá. Primeira classificação. Bom, para variar a nossa bibliografia, eu gosto também do livro, eu mostrei na aula 1, tá? Do Silver Chats. Ele é um livro bastante ilustrado, tem aí um dinossauro na capa. Nas próximas aulas eu já coloquei esse livro. Também recomendo ele, tá bom? Bom, a nota sobre o material é baseado na bibliografia, todas as marcas pertencem aos seus respectivos detentores, então a gente só está usando aqui para fins didáticos, tá? E a utilização desse material é restrita às aulas de sistemas operacionais e laboratórios de sistemas operacionais do Instituto Federal do Mato Grosso do Sul. Ok, classificando, vamos lá. Para começar, não sei se você lembra, você chegou a assistir ao filme que eu pedi para você assistir na aula passada, ele está lá dentro do slide. É um filme que fala da história dos sistemas operacionais. Depois você assiste o filme Piratas do Vale do Silício para você entender toda aquela logística. Mas aquele filme que eu passei de sistemas operacionais, para ficar bem claro na sua cabeça, essa logística aqui, ó. Essa logística aqui, ó. Primeiro, em termos de hardware, tá? Nós temos uma entrada. Nós temos alguém que processa, nós temos o processamento e nós temos a saída. Ok? Ok. Em termos de sistemas operacionais, o que eu te disse? Que você vai ter uma camada com aplicativo mais utilitário. Você vai ter a camada de sistemas operacionais, que vai controlar isso tudo, e você vai ter a camada de hardware. Beleza? Quem é o sistema operacional? É esse cara que faz essa ponte aqui entre toda a estrutura do hardware, que nós estamos falando de drivers, etc. Tá bom? O que mais que eu falei para você na aula passada? Eu falei que você pode ou não ter uma interface gráfica, pode ou não. Agora, são essenciais o interpretador de comandos mais o núcleo. São essenciais o interpretador de comandos mais o núcleo. Isso aqui pode existir ou não. Ótimo. Pensando nisso, voltemos então à classificação. Como é que a gente vai classificar o sistema operacional? Vamos lá. Primeiro, o sistema operacional vai ser classificado em tipo de entrada para ser processado. Se eu tenho só uma entrada, a entrada é específica. Ou seja, na verdade, eu vou falar assim, ó. Se a entrada é em série, tá? Eu tenho aqui a tarefa N, a tarefa, vamos colocar, a tarefa 2, a tarefa 1, que vai entrar para ser processada. Se essa entrada ela é em série, ou seja, só vai entrar aqui, ó, a tarefa 1 está sendo processada. A tarefa 2 está em espera. Tá? A tarefa 2 está em espera. Só vai entrar a tarefa 2 quando a tarefa 1 sair aqui totalmente processada. Nós vamos falar que esse sistema é monotarefa. Beleza? Monotarefa. Agora, se eu tenho uma entrada paralela, ou seja, eu tenho aqui a possibilidade de entrar tarefa 1, ao mesmo tempo que entra a tarefa 2, ao mesmo tempo que entra a tarefa 3. E aí eu tenho aqui ainda uma tarefa 4, uma tarefa 5, uma tarefa 6 em espera.
E a saída, né? A saída pode ser cuspir essas tarefas. Então eu vou ter um sistema multitarefa. Agora, tudo isso, você precisa pensar que tudo isso está ligado à atividade, à ideia de que você só tem um único processador. Então, está todo mundo disputando esse único hardware. Tudo bem? Então, olha só que bacana. Você só tem um padrão de processamento. Você só tem um único processador. Por isso, as tarefas estão todas disputando esse espaço. Mas e se você tivesse mais processadores? E se você tivesse um processador em paralelo a esse para poder dividir, compartilhar, pode ser uma tarefa dividida ao meio ou compartilhar mais tarefas. Então nós teremos aí os sistemas chamados sistemas com múltiplos processadores. E é claro que eles só vão sofrer ramificações, tá? Vou apagar aqui um pouquinho para você entender. É claro que isso aqui vai ter ramificação. Já estou adiantando aqui a história. Ó, aqui eu vou ter uma ramificação, tá? Começando aqui com os sistemas em batch, depois os sistemas em tempo compartilhado, depois os sistemas em tempo real. E aqui eu vou ter, né, aqui vai ter múltiplas, os sistemas fracamente acoplados, fortemente acoplados. Depois eu vou ter aqui os sistemas simétricos e assimétricos. Depois você tem o sistema aqui, o sistema operacional de rede, e o sistema distribuído. Existe uma disciplina no curso que é só para falar de sistema distribuído. Só para falar de sistema distribuído. Então aqui você começou a entender o objetivo da classificação. Os tipos de sistema operacional: monousuário, multiusuário, ok? Desculpa, monotarefa, multitarefa, monoprogramável, multiprogramável, tá bom? E depois, quando eu acrescento processadores, eu tenho com múltiplos processadores. Ótimo. Bom, monotarefa, monoprogramável. Pessoal, eu vou carregar os conceitos aqui de monotarefa e monoprogramável por questões de simplicidade, como se fossem os mesmos, tá bom? Como se fossem os mesmos. Não necessariamente é o mesmo. Existe uma pequena diferença entre monoprogramável e monotarefa, mas a gente não vai falar disso nesse curso aqui, tá? Bom, talvez se você fizesse SO2, você fizesse sistemas operacionais 2 e etc., a gente pode até discutir um pouco mais esse mecanismo. Se bem que hoje, né, para a história da disciplina, isso não é tão interessante. Por quê? Porque hoje você programa um sistema que você nem enxerga, que você programa uma plataforma em nuvem. Seu sistema operacional ele viajou, ele saiu da sua estrutura e foi ser uma plataforma lá na nuvem. E se você quiser, você programa ela de fora. Então, assim, pouco importa como é que ele vai receber a informação, se ele vai dividir, se ele vai compartilhar, se ele vai processar em lote, se ele vai processar em slot de tempo, não importa isso hoje. Por isso que a gente acaba aqui pulando esses pequenos detalhes para você ter uma visão um pouco mais direcionada assim. Hoje, o que a gente tem aí para o gasto? Depois a gente vai acrescentando, vai melhorando. Aí lá nos processos de gerência, a gente vai falar um pouquinho mais. Você vai começar a ganhar cor. Tudo bem? Então tá, o que é um sistema monoprogramável ou monotarefa? Se você observar, a figurinha ela fala muito. Foi o que eu falei. Eu tenho aqui uma tarefa. Se aqui fosse entrada, vai. Se aqui é entrada, input. Se aqui é entrada, então eu tenho uma tarefa. Quando a tarefa sai, aqui é a tarefa 1, ela está pronta, ela está ok. A tarefa 2 vai então poder começar a ser processada. Então, ele permite a programação ou a execução de uma tarefa por vez. Não é uma tarefa única, acabou. Não. Eu tenho aqui várias, centenas, dezenas de milhares de tarefas, tá bom? Tarefa 2, tarefa 3, tarefa 4, tarefa N. Acontece que ele só pega a próxima, ou seja, a estrutura. Ó, processador, memória e dispositivo de entrada e saída. Eles só vão cadenciar a próxima tarefa ou programa quando ele já executou a tarefa anterior integralmente. Isso torna o sistema simples, simples de criar, simples de estruturar, porém, né, para os padrões de hoje, muito lento.
Não sei se vocês lembram, só para você ter uma ideia de distância temporal. Quem já viu o Windows 95 em uso, o Windows 95, quando você clicar, o Windows 3.11 mais ainda, né? Quando você clicava para abrir um programa, ele ficava uma ampulheta girando, você não conseguia fazer mais nada enquanto aquela tarefa, enquanto aquele elemento não terminasse sua execução. Olha que chocante, que interessante, tá? Bom, aí entram os sistemas multiprogramáveis, ou seja, com mais níveis e aí, consequentemente, multitarefa. Legal. O que que é isso? O que que vem a ser? Eu vou ter várias tarefas paralelas, né? Foi aquele desenho que eu fiz. Eu tenho várias tarefas entrando paralelamente, tarefa 1, tarefa 2, tarefa N aí, entrando para ser o que? Desenvolvida, executada, processada e lá vai. Tudo bem? Ótimo. Entendam. À medida que você está rodando um player, fazendo um download, você pode abrir o Word e clicar numa página e atualizar ela. Então ele está fazendo várias coisas, um processador só, executando várias ações paralelamente. Bom, isso aí recebeu algumas classificações, tudo bem? Sistemas multiprogramáveis ou multitarefas, eles podem ser divididos em batch, de tempo compartilhado ou de tempo real. Então, quando você tem aqui, ó, os sistemas multiprogramáveis, multitarefa, então nós temos o batch, tempo compartilhado, tempo real. Bom, os sistemas em batch, eles foram aí mais ou menos um dos primeiros, né? Com relação à quantidade de usuários simultâneos, tá bom? Monousuário e multiusuário. Se você pensar hoje, eu tenho esse computador agora, nesse momento, tá a conexão da minha filha nele, na área de trabalho dela aberta, funcionando. E a minha área de trabalho aberta funcionando com essa gravação. Então ela deixou lá o WhatsApp web dela aberto, tá funcionando. Então eu tenho aí multiusuário, tá ok? Diversos usuários, diversas aplicações, áreas diferentes e um monousuário aí, um usuário só. Até o Windows 95, 98, nós tínhamos isso depois, né, com a versão Windows NT, que ele cria essa possibilidade de vários usuários, aí a gente começou a ver essa diferenciação. Bem? Bom, então sistemas multiprogramáveis ou multitarefa já é um pouco daquela continuação daquele gráfico que eu fiz, né? Sistemas em batch ou sistemas em lote, tempo compartilhado, ou seja, esse aqui é o mais usado. E esse aqui é para sistemas críticos, tá? Sistemas críticos. Pessoal, só um adendo aí. Existe uma diferença entre safety and security. Tudo bem? Safety and security. Bacana? Falhando aqui o negócio. Bom, qual que é a diferença? Segurança, aqui, se você traduzir, caraca, tá... Se você traduzir, as duas coisas são segurança, mas você não fala o carro de segurança na Fórmula 1, e essa segurança aqui é uma segurança com relação à estrutura. Exemplo, o safety car significa a proteção, não com relação aos dados, mas com relação à integridade física do processo, do sistema. Beleza? Por exemplo, segurança de dados, aí é security. Mas a segurança, por exemplo, ao andar de metrô, do ABS do carro funcionar, aí é safety. Por que eu estou dizendo isso? Porque sistemas em tempo real, eles são aplicações críticas, ou seja, em sistemas que necessitam de safety, tá? Não está funcionando direito. Sistemas que precisam de safety. Exemplo, um sistema de tempo real eu uso em uma usina nuclear. Um sistema de tempo real eu utilizo em um processamento, sei lá, do controle de tráfego aéreo, de um controle em que o sistema é muito crítico. Beleza? Por quê? Porque ele não pode falhar, ele não pode dividir, não pode travar. Já aqui, que são sistemas comerciais,
Eu tenho o sistema de tempo compartilhado. Ou seja, significa o quê? Que ele vai fazer assim, ó. Ele vai pegar o processador, o tempo do processador. Aqui é eu vou dividir o tempo do processador aqui, ó. Aqui é o seu processador e aqui é o tempo. Então ele vai dividir aqui, vou colocar aqui, ó. Vamos imaginar que essa aqui é a tarefa 1, tarefa 2, tarefa 3. E eu vou dividir o meu processador em slots de tempo. Às vezes uma tarefa ela precisa só da execução de um slot de tempo. Aqui, ó, vou colocar slot de tempo, tá? Um ST, slot de tempo. Um slot de tempo e a tarefa acabou. Outras precisam de mais. Então eu vou precisar mais desse aqui, mais esse aqui, mais esse aqui para acabar. Então ele tem que ser interrompido se tiver outra tarefa paralela, se tiver outra junta aqui que vai precisar executar, interrompe uma, faz a outra. Então ele vai escalonando esse processo. Daqui a pouco a gente vai entender um pouquinho mais sobre isso. Mas você percebeu o que é tempo compartilhado? Nesse momento aqui, ó, nesse momento do tempo, ele vai executar, né? Ele pode até executar mais de uma ação, mas o processador está executando uma, a memória está recebendo outra, e aí existem algumas restrições para escrita, o acesso em memória, que você tem que aprender isso lá na aula de hardware, tá bom? Lá na aula de arquitetura de computadores. Mas é para você entender como é que ele compartilha o tempo. Então vamos lá. Os primeiros sistemas operacionais multiprogramáveis foram os sistemas batch. Bom, depois você pode ler essas observações, tá? Pode ler essas observações para você entender algumas características. Eu vou direto ao que interessa pra gente. Tá aqui, ó. Nós chamamos isso de time sharing, tá? Time sharing, quando ele corta lá o tempo compartilhado em slots, em time slices, tudo bem? Então, olha só o que ele fala nessa observação. Se a fatia de tempo não for suficiente, você vai precisar interromper para passar para outro, para depois fazer aquele. E aí a gente vai entender como é que escalona, quais são as concorrências que você enfrenta. Ou seja, tem vários processos, né, concorrendo, falando para o processador, não, faz o meu primeiro. O sistema operacional está controlando tudo isso. Tá? O sistema operacional é quem controla isso. Ele vai criar um ambiente exatamente para falar para uma aplicação, olha, você já ficou demais aí no processador, você tem que sair, o outro entrar. Aí vem um e fala, não, mas coloca eu primeiro, eu tenho prioridade. Não, beleza. É igual você na fila, né, do mercado do banco. Parece que quando vai chegar a sua vez, chega uma prioridade. E aí aquele caixa que ia te atender, vai te atender a prioridade. O sistema operacional é assim. Não estou falando que eu concordo ou discordo com isso. Estou falando que ele interrompe, deixa você no stand-by, e algumas aplicações ficam travadas por conta disso, ou seja, não aguenta esperar, e assim vai. Então, esse risco de travar, de uma aplicação se perder no limbo, ele pode acontecer no sistema de tempo comercial, por quê? Porque você faz o que é natural, você reinicia. Você vai lá, aperta o dedo no reset lá e boa. Ou, né, dá um Ctrl Alt Del, vai lá e mata o processo. Ou vai lá e dá um kill, né, no processo lá e pronto, acabou. Tá ok? Então, é isso que eu quero te dizer. Toma muito cuidado, porque para sistemas que exigem muito safety, ou seja, sistemas críticos, eu não posso usar um sistema de tempo compartilhado. Vou precisar de um sistema um pouco mais aprimorado, que é o sistema de tempo real. Tá? Sistema de tempo real. O que ele faz? Você vai ter menos aplicações dentro, mas ele vai garantir que aquele tempo necessário para aquela aplicação ser executada vai ser utilizado. Então você não pode ter um mundo velho de coisa lá dentro. Não pode ter Word, Excel, PowerPoint, 35 abas no seu navegador. Por quê? Porque se você tiver que dividir o tempo todo com uma aplicação crítica, que ela precisa de muita força computacional, você corre o risco de travar uma delas, ou todas. Tudo bem? Então você vai precisar de um sistema que tenha muita atenção para aquelas aplicações que ele vai cuidar e executar. Por isso nós vamos utilizar todo o tempo disponível para aquela aplicação. Beleza? Então, assim, não existe ideia de fatia de tempo. Por quê? Porque você vai usar o tempo disponível para aquela aplicação. Um programa utiliza o processador o tempo que for necessário até que pareça outro mais prioritário. Aí, então, eu posso ter mais de um programa, sim.
mas não vou dividir o tempo todo com todos os programas. Começou a usar, ele vai usar até que alguém, o ser humano, interrompa ou que aconteça algo mais prioritário que precise tirar isso dele. Tá bom? Essa prioridade é definida pela própria aplicação, bem? E nós temos aí usinas termoelétricas, nucleares, tráfego aéreo, enfim, qualquer coisa. Por exemplo, veículos aéreos não tripulados, carros autônomos, tá? Carros autônomos, e assim vai. Beleza, e a gente passa agora para sistemas com múltiplos processadores. O que mudou? Porque antigamente, até esse momento, nós estávamos olhando para muitas entradas em um processador para ele cuspir as saídas. Agora, nós temos processadores que vão dividir esse serviço, né? Que vão dividir esse serviço. E assim vai. Nós podemos até ter mais do que isso. 4 processadores, 4 núcleos, não é assim que você fala? 4 núcleos, 2 núcleos, 8 núcleos, e assim mais do que isso de núcleos. Então, você vai dividir essas tarefas para que pode ser uma tarefa dividida em 4, em 8, e pode ser várias tarefas em vários processadores. Tá bom? E aí surge uma nova escala de sistemas operacionais. Porque é o seguinte, o hardware muda, o sistema operacional tem que acompanhar. Porque senão, olha o risco que você corre. Você coloca lá um processador com 8 núcleos. E o seu sistema operacional só entende um. Então ele vai ficar ocupando um núcleo e os outros 7 vão ficar lá. Sem fazer nada. Você não está aproveitando, você está subaproveitando o elemento. Tudo bem? Então, os sistemas operacionais que entendem múltiplos processadores geraram o quê? Escalabilidade. Ou seja, você pode crescer em tamanho, número de tarefas, enfim. Hoje em dia você faz muito isso, né? Você tem, por exemplo, antigamente os navegadores não tinham aba. Então você navegava numa página, depois saía dela e ia para outra. Hoje eu, por exemplo, estou aqui ó, com umas 25 abas abertas, só no Google Chrome. E ainda tem outra janela aberta e assim vai. Tudo bem? Então ele aumenta o grau de disponibilidade para você e permite que você faça um balanceamento de carga, ou seja, você vai dividir aí as tarefas entre os vários núcleos do processador, tá? E cria outra coisa que você pode colocar, você cria aí um pouco de disponibilidade, coloquei aqui, ó, vou chamar de redundância, tá? Por quê? Porque eu crio um grau de tolerância à falha, concorda comigo ou não? Eu tenho uma aplicação. Uma parte de um processador falha. Automaticamente os outros podem compensar para terminar de rodar aquela aplicação. Sem você precisar travar, precisar daquele momento. Vamos imaginar que não dá mais para encaixar naquele núcleo aquela ação, porque é muito rápido. Os outros terminam isso para você. Eles remontam. Então eu ganho um pouco de disponibilidade, ganho um pouco de redundância, tá? Pois bem, como é que eu classifico os sistemas com múltiplos processadores? Vou classificá-los em fortemente acoplados e fracamente acoplados. Aí aqui eu vou classificar em simétrico e aqui em assimétrico. E aqui eu vou classificar em sistema operacional de rede e aqui eu vou classificar em sistema distribuído. Esse aqui tem tanta importância que você ganhou uma disciplina inteirinha só para falar disso. Tudo bem? Aqui a ideia, neste momento, é você guardar as classificações que eu vou cobrar de você como professor. Se você lembra a classificação, quais são as classificações, quais são nós estamos trabalhando primeiro nomenclatura. Mas vamos falar um pouquinho agora desses caras aqui, ó. Fortemente acoplado e fracamente acoplado. Isso tem muita importância aqui, tá? Muita importância. Bom, vamos lá. Vou ver se eu consigo colocar na figura. Bom, aqui, ó. Lembra de fortemente acoplado? Lembra que tá todo mundo junto, forte, tá? Forte, o cara forte, tem muito músculo junto, tá vendo? Forte. Por quê? Porque ele vai aguentar o tranco. Olha só que legal. Nos sistemas fortemente acoplados, você vai ter uma única RAM, única memória, tá? RAM
apelido, mas uma única memória principal. Então, o sistema fortemente acoplado, ele pode ser simétrico, quando você vai ter um sistema só coordenando a entrada e a saída. Ou pode ser assimétrico, quando você tem um sistema, ou um outro sistema de fora, né, entregando algo para aquela memória. Vou te dar um exemplo. Quando você está fazendo tudo dentro do seu processador, tudo dentro do seu computador, e todos os equipamentos estão ali dentro disputando a mesma memória principal, então, na verdade, é só você, seu mouse, seu teclado, mas está todo mundo ali disputando espaço em uma única memória principal. Tem várias aplicações, vários processadores. Você tem lá um computador cujo processador ele tem 4 núcleos. Então, eu tenho 4 núcleos do meu computador tentando escrever na memória RAM. Se você não teve aula ainda de arquitetura de computadores, eu sugiro que você assista ou os meus vídeos no YouTube, que tem esse capítulo lá, ou que você relembre a disciplina que você fez. Tá, então eu tenho o meu processador, 4 núcleos, e eles disputando a memória RAM do meu computador. Então eu tenho aí um sistema fortemente acoplado, chamado de simétrico. Por quê? Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Não. Eu tenho um sistema fortemente acoplado. Cadê? Coloquei aqui, ó. Chamado de SMP, simétrico. Beleza? Então, eles possuem uma única memória, tá? Uma única memória. Então, ele é fortemente acoplado. Mas ele pode ser simétrico ou não simétrico. Ou seja, ele pode ser não simétrico, não uniform memory access. Quando ele é não simétrico? Quando você tem o seu computador, o seu processador, com vários núcleos, conversando com a memória, eu vou desenhar a memória como memória, ele colocou um retângulo, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, um triângulo de processador dividido em núcleos. Pronto, vários núcleos. E todos esses núcleos conversando com uma memória. Aham. Concorda comigo que se você tem um processador conversando, um chip, 4, 8 núcleos conversando com uma memória, tudo isso num ambiente interno só, é mais fácil de controlar quem fala com a memória? Rapidamente você consegue estabelecer uma ordem, um critério. Agora, e se você tem um outro computador na rede, que seja uma impressora, que seja uma impressora. Beleza? Que seja uma impressora. Isso aqui é uma impressora, eu tentei, tá? Tentei, HP. Pessoal, quando essa impressora fala com o sistema que vai conversar com a RAM, você concorda que é mais difícil de controlar? Quando você tem um arquivo compartilhado na rede, você vai buscar esse arquivo, mas vai abrir ele no seu computador. Então, sua memória RAM vai ser usada para abrir um arquivo da rede. Então, vai ser o seu sistema, vai ter que receber do sistema alheio, mas vai estar tudo em uma única memória RAM. Então, se está tudo uma única memória RAM, está tudo junto, é forte. Se é forte, é fortemente acoplado. Mas se tem gente de fora e o meu computador conversando sobre isso, nós temos aí um sistema que é não simétrico, que é mais difícil de controlar. A bagunça é alheia. Quando é só na sua casa, você consegue controlar, então é simétrico. Agora, quando vem de fora, aí você se perde um pouco nas informações. Entende a diferença do fortemente acoplado simétrico e do fortemente acoplado não simétrico? Numa? Ótimo. Ok. Aí os sistemas eles podem ser fracamente acoplados, ou seja, cada um usa a sua memória. Cada um usa a sua memória, tá? Um exemplo de sistema operacional fracamente acoplado é o sistema chamado sistema em cluster, tá? São sistemas em clusters. Aí começou a ideia do grid, né? Da computação em grid, em teia. Depois, a evolução disso foi o cloud computing.
Então, os clusters foram aí, né, as primeiras ideias de você ter vários servidores formando um único grande servidor para você garantir balanceamento, etc. Até hoje muita gente usa essa nomenclatura. Hoje a gente fala a gente fala de nuvem, hoje a gente fala de containers e aí a gente fala outras nomenclaturas, tá? Então o que eu quero te mostrar tá aqui, ó. Fracamente acoplado é que cada sistema vai usar a sua memória. Cada sistema vai usar a sua memória. Então, eu tenho aqui que eu estou processando imagens que eu recebo de alguém. Então, eu processo uma parte, você processa outra parte, outro processa outra parte. Tudo bem? Então, uma parte do processamento ocorre no meu computador, depois eu mando para o computador destino. A parte do outro processamento ocorre em outro sistema, né, na sua memória e etc. Depois ele manda para o computador destino. Então nós temos um sistema fracamente acoplado. Por quê? Porque a execução não está toda em uma memória só. A execução está, né, cada um na sua memória. Aí como você vai ligar isso aqui? A forma como você recebe a informação vai diferenciar em sistema operacional de rede ou sistema distribuído. Não é neste curso que a gente conta sobre esse assunto. Por quê? Porque você tem uma disciplina, você vai ficar um semestre inteirinho só para você entender, enxergar, visualizar, olhar o funcionamento e assim vai, né? Expandir, criar containers, enfim. Essa é uma das últimas disciplinas do seu curso aí. Ok? Então, eu espero que você tenha enxergado aqui, ó, os sistemas múltiplos processadores, tá? Aqui é sistemas com múltiplos processadores. Eles são fortemente acoplados, fracamente acoplados. O que tem a ver aqui dentro? O que eu preciso falar aqui? É a memória. Aqui é a RAM única, tudo bem? E aqui é cada um com a sua RAM. Para você lembrar. Se é fortemente acoplado, ele pode ser simétrico, ou seja, está tudo dentro do mesmo sistema, ou assimétrico, quando uma parte do processamento vem de fora, é mais difícil de controlar. E a questão operacional de rede, sistema distribuído, a gente não comentou muito, porque eu só preciso que você entenda onde está a classificação. Só te perguntar na prova assim, sistema distribuído é um tipo de sistema de múltiplos processadores fracamente acoplados. Tem que responder? Certo, verdadeiro, é isso mesmo. Sistema operacional de rede é um sistema com múltiplos processadores fortemente acoplado. Você falou, opa, sistema operacional de rede é sistema com múltiplos processadores fortemente acoplado? Não, tá errado, ele é fracamente acoplado. O que eu quero desta aula, você releia o material, entenda as características, mas entenda principalmente as classificações. Por isso que o nome é classificação. Tem aí alguns exercícios que eu vou deixar para vocês resolverem, tirar dúvida depois. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer só uma tela final aqui, uma tela final, tudo bem? Para você lembrar. Então, sistemas operacionais. Lembra que a gente como que a gente classificou? Nós classificamos assim, ó. Mono. Monotarefa, monoprogramável, mono alguma coisa. A gente não deu muito moral para ele. A gente veio aqui e classificou. Multi. Multitarefa, multiprogramável, dentro desses sistemas a gente classificou. Processamento em lote. Tempo compartilhado. E tempo real. Ótimo. E aí depois a gente colocou aqui sistemas com múltiplos processadores. Desses aí você acabou de ver a figurinha. Nós temos o fracamente acoplado e o fortemente acoplado. O fracamente acoplado nós dividimos em simétrico e não simétrico. E o fortemente acoplado nós dividimos em
sistema operacional de rede e sistema distribuído. Esta é a aula de hoje. Se você começar a aula por aqui, olhar só isso e entender as características, você entendeu a aula de hoje. Tudo bem? Muito obrigado por ter assistido até aqui a aula número 2 do nosso curso. Façam os exercícios, depois eu vou colocar eles aí no sistema para vocês resolverem, né? Com certeza vou colocar uma questãozinha dessa na sua prova, na sua atividade avaliativa, já está aí no seu slide. Tudo bem? Muito obrigado até aqui, muita força e até a próxima aula. Valeu! Tchau! Obrigado!